Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos livros mais polêmicos e, ao mesmo tempo, influentes que existem: As 48 Leis do Poder, do Robert Greene. A ideia aqui é destrinchar a filosofia por trás desse manual denso, entender as regras de um jogo que, segundo o autor, todo mundo joga, mesmo sem saber. A grande sacada do livro é a seguinte: o mundo sempre foi um campo de batalha pelo poder. E estas leis, bom, elas são o manual de instruções para a gente se virar e, claro, para vencer nesse jogo que não tem tempo nem época. E olha, isso não é nenhuma invenção moderna, não. É só a codificação de uma arte que é praticada, há séculos. E para a gente ter uma ideia do peso disso tudo, o Greene já começa com essa citação do Maquiavel. Essa frase, ela já dá o tom da coisa, né? Ignorar como o poder funciona não é ser virtuoso. É basicamente um convite para o desastre. É essa a realidade, nua e crua, que o livro joga na nossa cara. Então, beleza. Partindo desse princípio, vamos para a primeira grande ideia. O livro usa uma metáfora central para a vida moderna que pode, sério, mudar o jeito que a gente olha para o nosso trabalho, para as redes sociais e até para os nossos amigos. O que o Greene defende é o seguinte: o nosso mundo, com toda essa aparência de civilizado, de democrático, na verdade ele opera com as mesmas dinâmicas de poder traiçoeiras de uma corte real de antigamente. A casca mudou, mas o jogo por baixo, esse continua exatamente o mesmo. E é aí que entra o grande dilema. É preciso parecer um modelo de elegância, de civilidade, mas, ao mesmo tempo, para sobreviver e crescer, é necessário pensar como um estrategista, agir de forma indireta e, muitas vezes, com uma certa duplicidade. É tipo uma guerra, só que educada, sabe? Travada com sorrisos e tapinhas nas costas. Aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Vendo esse cenário todo, dá para simplesmente falar, não, obrigado, não quero jogar? Dá para escolher ficar de fora? Pois é. Segundo o livro, a resposta é um gigantesco não. A lógica dele é que o simples ato de dizer não vou jogar já é em si uma jogada de poder. Aquela pessoa que fala, eu estou acima disso, muitas vezes está usando táticas de poder e às vezes nem percebe. Bancar o fraco pode ser um jeito de conseguir a simpatia de todo mundo, ser totalmente honesto pode ser uma forma de parecer nobre e fazer os outros baixarem a guarda. Ok, então, para se dar bem nessa corte moderna, tem uma coisa que vem antes de todas as outras. Uma habilidade que é a base de tudo: ter controle total sobre as próprias emoções. E o ponto-chave é exatamente este. De acordo com o livro, agir na emoção é a pior coisa que se pode fazer quando o assunto é poder. É que essas emoções, elas simplesmente bagunçam o raciocínio. E sem a cabeça no lugar, não tem como ter controle de nada. O livro aponta para dois perigos enormes aqui. A raiva, claro, é a mais óbvia. Ela deixa a gente previsível, irracional, um prato cheio para o adversário. Mas o perigo está também no que parece bom. Amor, carinho, essas coisas podem nos deixar cegos para os interesses verdadeiros das pessoas, sabe? Até de quem está bem perto da gente. Para explicar a mentalidade ideal, o Greene usa uma imagem bem legal, a do deus romano Jano. A ideia é que a gente precisa ter duas caras, no bom sentido. Uma sempre de olho no futuro, planejando, sacando os possíveis problemas lá na frente. E a outra cara olhando para o passado. Mas olha, não para guardar mágoa, e sim para aprender com o que deu errado com a história. Certo, já que a gente falou de controle interno, agora vamos para a parte de fora, a estratégia. E aqui o foco é total na arte de jogar com as aparências, de dissimular. E essa ideia é chave. Para o Greene, dissimular não é ser mau caráter, é uma ferramenta. Uma ferramenta essencial e até civilizada nesse jogo todo. É essa habilidade de se adaptar, de saber qual máscara usar em cada situação que vai separar quem domina o jogo de quem é só um amador. A Lei 3 é a aplicação disso na prática. Para esconder o que se quer de verdade, não adianta só ficar quieto. Tem que agir para desviar o foco das pessoas. Tipo jogar uma isca, fingir que quer uma coisa que na verdade não quer, ou usar aquela sinceridade que parece genuína, mas é toda calculada. Ou então, mais simples ainda, esconder o que está fazendo de verdade por trás de uma rotina comum, algo que ninguém desconfiaria. E isso tem tudo a ver com a Lei 4, diga sempre menos do que o necessário. Ficar quieto ou falar só o essencial cria um ar de poder, de mistério. As pessoas ficam lá quebrando a cabeça para entender o que aquelas poucas palavras significam. E no processo de tentar preencher o silêncio, elas acabam falando demais e revelando tudo sobre si mesmas. Beleza, mas e as pessoas? Como o livro sugere lidar com os relacionamentos para tirar vantagem?
Vamos dar uma olhada em algumas das estratégias mais, digamos, polêmicas. Olha, essa aqui é uma das leis que mais choca a galera. A recomendação do livro é clara: muito cuidado ao contratar amigos. A proximidade pode virar inveja, ressentimento. É muito fácil. Já um ex-inimigo? Esse sim, ele pode se tornar um aliado muito mais fiel porque tem muito mais a provar. Ele vai estar sempre se esforçando para mostrar que merece a confiança. Essas leis mostram bem o espírito da coisa. É tudo muito prático, zero o sentimentalismo. A ideia é: faça o seu chefe brilhar, nunca ofusque ele. Use o esforço dos outros para avançar, mas sempre levando crédito. E na hora de pedir um favor, esquece apelar para bondade ou gratidão. Vai direto no que a pessoa tem a ganhar com aquilo. É o interesse próprio que move as pessoas. E com tudo isso, a gente chega na parte final, que coloca a filosofia do livro não como um manual para ser uma pessoa má, mas sim como um guia para se tornar mestre num jogo que, queira ou não, todo mundo tem que jogar. Então, no fim das contas, o objetivo não é formar gente cruel. A ideia é formar artistas do poder. Quem domina essas leis consegue se virar melhor no mundo, alcançar o que quer e, o mais importante, se proteger daquela galera que usa o poder de um jeito tosco ou mal intencionado. E essa frase aqui do Baltasar Gracián, que era um mestre da corte, resume tudo perfeitamente. A gente tem que aprender a olhar para as circunstâncias, para os fatos, e não ficar preso no isso é bom ou isso é ruim. É um jogo em que o que importa é o resultado da ação, não a intenção por trás dela. E para fechar, fica aí uma provocação para a gente pensar. Tudo isso que as 48 Leis do Poder apresenta força a gente a se perguntar: qual é a nossa relação com o poder? É só uma ferramenta, uma habilidade que podemos aprender e dominar? Ou é uma área perigosa, cheia de armadilhas morais que deveríamos evitar a todo custo? A resposta para essa pergunta, no fundo, talvez seja o que define como cada um de nós vai jogar o seu próprio jogo.